amigos do programa É Diferente. Eu sou Luísa Nóbrega e estou aqui para a gente conversar um pouco mais sobre preguiça e procrastinação. Show preguiça, show procrastinação. Vamos conversar? Então vamos lá. Bom, em primeiro lugar eu quero agradecer a presença de vocês nessa tarde de domingo e também para quem está assistindo depois no IGTV, porque fica gravado no IGTV, para que se você não puder assistir na hora, possa assistir depois. Não só esse vídeo, como todos os vídeos. Meu maridão entrou aí, que bom, sem preguiça, show preguiça, hoje show procrastinação. Vamos agitar esse negócio. E eu já comecei agitando, gente, eu vou contar para vocês, eu quase perdi a hora agora, pra gente começar. Porque eu fiz um Reels, quem tiver curioso para saber o que aconteceu nesse Reels, vai lá olhar, porque foi uma brincadeira. Eu comecei a testar os filtros, e vi os filtros tão legais e achei tão divertido que eu resolvi fazer um Reels com múltiplos filtros, sem preguiça, sem procrastinação. Porque se a gente não experimentar os recursos, a gente não aprende com eles. Se a gente não aprender com eles, a gente não sabe como usar. Então, assim, sem mais delongas, vou mandar aqui um aviãozinho, manda também você, para as pessoas que você acredita que podem estar precisando dessa mensagem, que precisam botar para correr a preguiça, a procrastinação e também quem vai gostar do tema para passar adiante, né? Porque às vezes a gente pensa que só nós que somos procrastinadores ou preguiçosos, opa, desculpa, nada pessoal, mas na verdade eu quero dizer para vocês que você não vai ficar livre da procrastinação. Caramba, sério, Luísa? Como que você pode afirmar isso? Então, eu vou explicar para vocês. Bom, vamos lá. A procrastinação tem a ver com funcionamento cerebral. Por isso que eu estou falando que a gente não vai ficar livre. A gente pode aprender a administrar a procrastinação, mas não ficar completamente livre dela. E aí, hoje eu vou dar dicas para você começar a botar as coisas no lugar, ou seja, você mandar na procrastinação ao invés de ela mandar em você, tá certo? Mas vamos ao nosso mapa mental, porque a gente sempre começa com ele, ó. Eu fiz uma preguiça bem descansada aqui, ó, numa caminha, né? Tá uma preguiça bem preguiçosa. E do outro lado eu fiz uma procrastinação empurrando a ação pro lado, tá vendo? Ela não tá nem um pouquinho disposta para empreender nenhuma ação. E aí que está o ponto-chave. A gente sempre começa falando qual é a diferença de um comportamento para o outro, segundo o dicionário. E segundo o dicionário, preguiça é uma aversão ao trabalho. É também ócio e até tido como vadiagem. Olha só, né? Palavra forte, né? Mas eu quis trazer porque está lá escrito, não ia esconder isso de vocês. Estado de prostração e moleza de causa orgânica ou psíquica. Isso eu achei muito importante, gente. Nem sempre o que a gente pensa que é preguiça. Por exemplo, tem doenças que causam a preguiça, entre aspas, que causam cansaço. Por exemplo, uma anemia, diabetes, hipotiroidismo, dentre outras doenças, podem causar esse cansaço exagerado e as pessoas confundirem com preguiça. Então, assim, é muito importante a gente ter essa visão, porque senão a gente vai começar a achar que é preguiça e não é. É cansaço mesmo, é um problema físico que precisa ser trabalhado. E outra coisa, problemas emocionais também causam preguiça, letargia, falta de movimento, uma depressão, um estado de luto, uma decepção, uma quebra de expectativa, uma perda pode causar essa preguiça que é tipo um isolamento. Mas de uma forma ou de outra, a gente precisa aprender a superar ela, nem que seja dando um tempo para se reequilibrar e depois colocando, né, a ação para funcionar. Mas existem pessoas que têm uma apatia, uma recusa de fazer esforço, que é crônico. E também tem os preguiçosos que são sem capricho. São aqueles que fazem as coisas de qualquer jeito para ficar livre delas. E preguiça também, seja bem-vinda, Tamires. Preguiça também é aquilo que a gente vê nos 7 pecados capitais, né? Os 7 pecados capitais, um deles é a preguiça. Na Bíblia tem muito falando de formiga. E aí, formiga, né? Assim, tem uma passagem que fala assim:
preguiçoso, vai ter com a formiga, porque a formiga é uma bichinha bem disposta, né, gente? Vamos combinar que a formiga é um bichinho bem disposto. Ele carrega, às vezes, uma folha maior que ela mesma. E se você tiver com muita preguiça, vou dar uma dica. Vai observar as formigas. Tu vai ficar com tanta vergonha de estar com preguiça que você vai acabar dando show pra preguiça e vai ficar, ó, esperto, esperta. Essa que é a ideia, né? Porque ou formiguinha, às vezes elas sobem por os lugares, assim, é um negócio absurdo. Bom, agora a preguiça, gente, pode ser encarada de várias formas. E aí eu coloquei algumas coisas aqui, que algumas frases. Eu tenho 3 frases para compartilhar com vocês sobre preguiça. E vai ser bem interessante a gente pensar sobre elas. A primeira é a seguinte: o tédio vem ao mundo pelo caminho que a preguiça abre. Você concorda? Comenta aí, coloca aí nos comentários. Você está vendo ao vivo ou está vendo depois no GTV? Seu comentário é importante. A preguiça vem ao mundo através de uma porta. Não, aliás, desculpa, o tédio vem ao mundo através de uma porta que a preguiça abre. Então, o negócio é não abrir a porta, né, para o tédio entrar. Porque é o seguinte, parece que preguiça chama preguiça. Eu falo assim, não, vou dormir um pouco mais. Aí eu durmo um pouco mais. Aí quando eu vejo, eu tô com mais sono ainda. Acontece isso com você? Pensa direitinho, fala a verdade, não precisa esconder não, a gente está entre amigos aqui. Então, assim, às vezes eu vou percebendo que a preguiça vem, vem, vem. E quanto menos eu faço, menos vontade eu tenho para fazer. Tem pessoas que só vencem a preguiça com o famoso garfinho no bumbum. É isso aí, gente, sabe? Precisa de alguém de fora espetando o garfinho para a pessoa poder seguir. Senão ela acaba não seguindo, ela acaba deixando para lá ou deixando para depois e vira um procrastinador. Mas eu vi 2 frases que me chamaram muita atenção sobre a preguiça. E aí eu vou ler a primeira para vocês e vou ver o que vocês acham disso. A primeira frase é de Mário Quintana, e olha que interessante que ele diz: a preguiça é a mãe do progresso. Isso mesmo que você ouviu. A preguiça é a mãe do progresso. E sabe o que é mais incrível? Eu acho que quando eu terminar a frase, você vai concordar com isso. Se o homem não tivesse preguiça de caminhar, não teria inventado a roda. É isso aí, pessoal. Se o homem não tivesse preguiça de caminhar, ele não teria inventado a roda. Então, ela é propulsora do progresso. E aí isso bate com uma outra frase que eu aprendi essa semana. Toda semana eu procuro estar estudando um pouco, aprendendo um pouco mais, tanto para essa área digital, como também para a minha profissão, como para a área de artes, ou seja, tudo aquilo que eu gosto, eu procuro estar aprendendo um pouco mais. E aí, assistindo o Ryan Santos essa semana, sobre monetização no YouTube, ele falou uma frase que eu achei tão interessante, eu não sabia, e é do Bill Gates. Sabe o que ele diz? Eu vou parafrasear aqui para não ter que ficar lendo tudo, né? Mas é assim, quando eu preciso de fazer alguma coisa, eu chamo uma pessoa preguiçosa, porque ela vai encontrar uma forma mais fácil de fazer aquilo que eu preciso. Daniele, seja bem-vinda. Então ele diz isso, olha, eu sempre escolho uma pessoa preguiçosa para fazer um trabalho difícil, porque ela encontrará uma forma fácil de fazê-la. Bill Gates, é isso aí. Preguiça também é do bem. Olha que legal, minha prima também, Rosa, tá aqui. Que bom ter você aqui. Flávio, sejam todos muito bem-vindos. E olha, vai ficar gravado no GTV, porque daqui a pouco a gente vai terminar, mas você vai poder ouvir tudinho que a gente conversou aqui e dar show para preguiça, show para procrastinação. Mas vamos falar um pouquinho de procrastinação, né? Porque a gente falou, mas não alongou. O que é procrastinação segundo o dicionário? Ato ou efeito de procrastinar, adiar algo, demora ou prolongamento de uma situação. Só que é diferente a procrastinação da preguiça, porque a preguiça você não faz, você deixa para lá. A procrastinação você diz que vai fazer, coloca na lista de tarefas, mas devido ao desconforto que aquela atividade causa em você, a um grau de dificuldade, pelo menos que ela aparenta ter, você fica empurrando ela para frente. Por isso que eu fiz o bonequinho aqui empurrando, ó.
né, a ação para mais longe. Então, o procrastinador, ele na verdade não é um preguiçoso que deixa tudo para lá, mas ele quer fazer, mas parece que tem um negócio, quando ele vai fazer, não acontece. Você sente isso? Comenta aí, vê se você se identificou com o preguiçoso ou com o procrastinador. Mas por que isso acontece? Porque o nosso cérebro, ele é programado para fazer o mais fácil, para não gastar energia. Então, toda vez que tem uma energia, toda vez que eu crio algo novo, eu vou ter que gastar energia. E como eu vou ter que gastar energia, meu cérebro não quer gastar essa energia, ele quer fazer o caminho mais fácil, o caminho conhecido. Então, como ele quer fazer o caminho conhecido, ele deixa para depois. E nessa de deixar para depois acontece o ciclo da procrastinação. E aí eu botei aqui, olha só. Você tem algo para fazer. Aí você fala, vou fazer tal coisa. Mas antes, olha, gente, o perigo está no mais antes. Mas antes eu vou fazer tal coisa, olhar meu e-mail, olhar o Facebook, olhar o Instagram, olhar. E quando você vê, o dia passou e você não fez aquilo que você queria. Se sente mal porque parece que o dia não produziu nada. Aliás, produziu um monte de coisas, mas não o que você queria e precisava. E aí eu tenho umas diquinhas aqui para a gente mudar isso, para você fazer todo dia. Vamos lá. Primeiro, defina qual é a sua prioridade. Sem saber a prioridade, não dá para você sair fazendo certo ou errado. Certo ou errado depende de onde você quer chegar. Então, o que você quer para aquele dia? Segundo, avalie a sua prontidão para aquele dia. Você está bem disposto? Se você não está bem disposto, não adianta botar um monte de coisas, porque você vai ficar decepcionado com você no decorrer do dia. Então, coloca só aquilo que realmente você vai conseguir fazer um dia. Segundo, planeje seu dia com base na sua disponibilidade, na sua disposição interna, que é a sua prontidão, e com base nas suas prioridades. Transforme isso em pequenas tarefas bem pequenininhas. Por exemplo, eu vou fazer post para botar no Instagram. Primeiro seleciono frase. Depois seleciono template, depois vou montar um template, ou então vou pegar a paleta de cores. Enfim, eu vou fazer tarefas bem pequenininhas para que depois eu possa fazer uma a uma e no final ela está pronta sem ter aquele peso de pensar tudo junto ao mesmo tempo. E programe espaços de recompensa e de descanso, porque para você poder celebrar depois aquilo que você fez e se sentir recompensado com a sua produtividade. Agora, avalie cada dia os seus resultados e repita isso todo dia. Marcinha, seja bem-vinda. Então, pessoal, é isso. Defina prioridades, defina a sua prontidão, avalie, programe a partir das duas coisas, depois faça pequenas tarefas, descanse, recompensa, celebre, repita todo dia. Bom, pessoal, eu vou ficar por aqui e semana que vem a gente volta com mais um episódio da série É Diferente. Beijo grande para todo mundo e até lá. Vamos ficar no IGTV também. Tchau, tchau!